Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé. Nesse dia 5 de setembro de 2023, mês da Bíblia, nesta terça-feira, dia 22, pedimos a Deus que guie e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem ao chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos diz, Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos com os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Nós temos no Evangelho de hoje essa passagem de Lucas. Jesus fracassou na sua terra natal, foi expulso da sinagoga, depois de ler o profeta Isaías, deu exemplo da rejeição que ele sofria por parte dos seus contemporâneos, e agora nos deparamos novamente com essa realidade em que Jesus, agora em Cafarnaum, onde Jesus realizou a maioria dos seus milagres, que depois será condenada também pela sua incredulidade. O critério da vida é sempre acreditar em Jesus. O difícil do mundo de hoje é que a gente acredita em qualquer bobagem, né? A gente acredita em qualquer besteira. A gente acredita num monte de bobagem. É interessante que às vezes as pessoas duvidam se Jesus existiu. Nós temos várias fontes históricas, inclusive de gente que não era cristão, testemunhando que Jesus existiu. Mas ninguém duvida que Sócrates existiu, e a única fonte que nós temos a respeito da existência de Sócrates é Platão. Nós não temos outra referência. A única pessoa que fala da existência de Sócrates é Platão, e todos nós acreditamos em Sócrates, mas alguns têm dificuldade de acreditar em Jesus, que tem várias fontes atestando que existiu um homem de Nazaré e existiu depois um movimento, depois da sua morte, de um encontro com o ressuscitado que culminou em comunidades cristãs. Então, nós estamos agora, Jesus está em Cafarnaum, cidade da Galileia, e assim ensinava aos sábados. É muito comum esse negócio na Bíblia, no Evangelho, dizer, como de costume, Jesus aos sábados ia para a sinagoga rezar, ia para o templo rezar. Jesus era um homem que seguia a tradição religiosa da prática de oração aos sábados pela manhã, em que as pessoas se reuniam nas sinagogas, no templo, para ouvir a palavra de Deus. Até porque ninguém tinha Bíblia em casa, né? Só tinha os pergaminhos nas sinagogas onde eram feitas leituras, como nós vimos no dia de ontem. Mas então Jesus está ali e Jesus agora ensina em Cafarnaum no dia de sábado. Não se fala do que Jesus está querendo dizer, Jesus estava ensinando, mas fala da reação das pessoas, como que as pessoas se sentiam ao ver Jesus falando e ensinando. E aí o Evangelho diz, as pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Falar com autoridade é falar como autor da fala. Falar com autoridade eu sou dono da fala. Eu sou o autor, eu sou a autoridade.
Aquilo que eu falo não é algo na qual não está em mim. Por isso Jesus fala com autoridade, e isso gera admiração. Porque uma coisa é você escutar alguém que fala por falar. E a outra coisa é você escutar alguém sabendo que há uma unção, um espírito, uma convicção naquilo que a pessoa fala. Aquilo que a pessoa está falando não é fruto do nada. É fruto de uma vivência, é fruto de uma crença, é fruto de uma fé, é fruto de uma autoridade. Por isso Jesus fala com autoridade, isso gera nas pessoas admiração. E nos falta admiração, né? A gente vive num mundo muito pobre disso. E às vezes as pessoas ficam admiradas de gente que não diz nada, né? Faz um negocinho lá e aí cria um movimento e pronto, e nos tornamos seguidores, e nos tornamos admirados, viu? E a gente não percebe que essas coisas são muito fúteis, levianas. Elas não nos levam à profundidade. Como também, às vezes, a gente vê cada coisa por aí em que as pessoas falam como se fossem todas absolutas da verdade. E o mundo é muito maior do que todas as nossas opiniões, né? O mundo, a história é muito maior do que tudo aquilo que a gente imagina, pensa e reflete. O mundo é muito maior do que tudo isso. Então nos deparamos com essa atitude das pessoas. Jesus fala, não sei o que ele está falando, mas as pessoas estão admiradas. E logo em seguida vem alguma outra coisa. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro. E aí que vem o que nos assusta, viu? As pessoas estão admiradas com o que Jesus está falando. E o demônio sabe quem é Jesus. O demônio impuro sabe quem é Jesus. E o que ele fala a respeito de Jesus? O que queres de nós, Jesus Nazareno? O demônio conhece. Viestes para nos destruir? O demônio sabe que Jesus pode destruí-lo. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Quer dizer, ele sabe quem é Jesus, sabe que Jesus pode destruí-lo e sabe que Jesus é o Santo de Deus. Ele quase praticamente faz uma profissão de fé, né? Esse espírito impuro que está nesse homem, sabe quem é Jesus, sabe que Jesus pode. Tu viestes para nos destruir? Viu? Então o discurso do demônio é interessante. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaça dizendo, cala-te e saia dele. E aí sim, Jesus tem autoridade, inclusive sobre o demônio, inclusive sobre o mal. Jesus tem autoridade sobre aquilo que desumaniza o ser humano. Pecado é toda a realidade que vai nos desumanizando. Então o demônio obedece, viu? O demônio lança o homem ao chão, sai dele e não lhe faz mal nenhum. E aí voltamos à reação das pessoas. Jesus ensinando cria admiração. E agora Jesus expulsando o demônio cria espanto. O espanto apossou de todos e eles comentaram assim, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade, poder e eles saem. Então agora nós saímos do mundo da admiração e entramos no mundo do espanto. Acho que talvez a gente tenha uma dificuldade da gente se espantar com a palavra de Deus, né? A gente pensar que Jesus manda no mal, que o demônio conhece, e o demônio sabe que ele é capaz de destruí-lo, e o demônio sabe que tu és o Santo de Deus. Jesus com autoridade fala, cria admiração, mas agora Jesus colocando em prática e libertando um homem do demônio mau que o obedece e não lhe faz mal nenhum, as pessoas ficam espantadas. Que palavra é essa? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. Jesus é Deus. E fica muito mal, porque até agora ninguém fez uma profissão de fé a respeito de quem é Jesus. E o demônio sim, o demônio fez uma profissão de fé. Diz que Jesus é o Santo de Deus e eu sei quem tu és. Por isso que São Paulo diz, o demônio conhece muito bem Deus e treme diante de Deus.
O demônio tem medo de Deus. O problema de hoje é que nós que temos medo do demônio, né? A gente tem medo do mal e às vezes a gente tem que enfrentar o mal, mesmo às vezes o mal aparecendo um cara de santinho, mesmo assim o mal, viu, parecendo assim um cara de pregador, de gente convertida, nós são doutrinários. Então que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé. Um abraço, até mais.